Olá, meus amigos. Então, vamos dar continuidade à nossa matéria de Introdução ao Estudo do Direito 1. E na última aula, nós falamos um pouco aí sobre o positivismo kelseniano, né? Trabalhamos as ideias aí próprias do Kelsen, falamos então as principais características do seu pensamento e ainda voltaremos a falar um pouco sobre o positivismo jurídico, que ainda temos algumas outras aí correntes, alguns outros pensamentos que se relacionam com o positivismo jurídico, que são de importante aí menção. Mas, antes de falar desses outros pontos, eu gostaria de inaugurar outra questão aqui interessante, que é a do tridimensionalismo jurídico. E só para não ficar aqui faltando uma informação que eu pedi inclusive para vocês pesquisarem para a nossa última aula, né, para a convalidação da presença, que eu gostaria de discutir a questão anterior do Kelsen acerca da justiça. Se afinal Kelsen entende que a justiça ela é absoluta ou ela é relativa. Isso aí então foi trabalhado numa obra própria do Kelsen, que discute então as questões de justiça, o que é justiça, e ele vai chegar à seguinte conclusão, que na verdade a justiça ela é relativa. E relativa a o quê? Relativa aos povos, às civilizações, aos ordenamentos jurídicos existentes em cada povo. Ou seja, quando eu estou falando num pensamento aí kelseniano, ao menos naquilo que o autor defende, eu tenho que aquilo que é justo para uma determinada sociedade não será justo para outra. E isso daí então acaba moldando como serão aí elaboradas as normas jurídicas de cada sociedade, de cada civilização. Então, explicaria o porquê que nós temos, por vezes, penas muito mais graves, muito mais pesadas em um determinado país e mais brandas em outros. Condutas que são vedadas em determinados países e permitidas em outra. Porque então nós temos essa variação, essa relativização conforme a cultura, conforme aí a configuração de cada povo. Tá bom? Veja que aí a gente já pode até pensar num problema sério de uma contraposição entre o pensamento do justnaturalismo e do positivismo jurídico. E por que a gente pode pensar nessa contraposição? Porque o positivismo, então, admitiria essas variações. Enquanto que o justnaturalismo, sobretudo na questão em que se está diante da própria natureza humana, a dizer, a comandar quais seriam as regras básicas de qualquer sociedade, não admitiria variações tão grandes. Então isso significa que o positivismo está certo, o justnaturalismo está errado? Veja, lembre daquilo que eu falei lá nas primeiras aulas de escola do direito. Não temos aí uma escola que é certa e uma escola que está errada. Porque se fosse assim, nós nem precisaríamos ficar estudando todos esses ramos do direito. Não temos, então, uma resposta certa de quem que está correto, quem que está equivocado. Mas são formas de abordar. E o que poderia dizer em defesa, então, do justnaturalismo nesse ponto? Eu poderia dizer o seguinte, que, na verdade, quando há essa variação, é porque certos povos estão desrespeitando os direitos naturais intrínsecos ao ser humano e outros povos o respeitam, talvez em maior ou menor intensidade, né? E daí caímos num problema seríssimo, que eu gostaria de discutir ele um pouco mais adiante com vocês, com maior detalhamento, que é o problema dos direitos humanos. Se direitos humanos são aplicáveis a todo e qualquer ser humano, como que eu admito que, por exemplo, alguns países tenham a previsão de pena de morte e outros não? Se um dos pilares de proteção aos direitos humanos é justamente a proteção à vida.
né? Então, veja que numa concepção justnaturalista, nós pensaremos então que os direitos humanos têm que ter uma aplicação justamente universal, né, integral para todo e qualquer ser humano, de maneira igualitária. Agora, numa concepção positivista, eu admitiria essas, digamos, essas mudanças, né, essas nuances de tratamento. Mas aí a gente perde muito do reforço teórico e do reforço imperativo dos direitos humanos, se eles admitem tanta relativização. Não é uma questão fechada e provavelmente isso vocês vão voltar a estudar também na questão quando vocês forem estudar direitos humanos em si, né, na disciplina de direitos humanos. Mas já fica esse raciocínio preliminar para vocês, né? Que se os direitos humanos, então, são universais, são aplicáveis a todos, indistintamente de quem é o ser humano, né? Então, que parece ter uma matriz aí muito justnaturalista, como que eu vou admitir, então, que eu tenho direitos humanos aí que são aplicados de maneiras distintas nos diversos países? Como eu dei o exemplo para vocês, países que admitem pena de morte e países que não admitem a pena de morte, né? Temos um problema, então, sério aí. Muito bem. Agora, eu quero falar, então, com vocês sobre a tal corrente do tridimensionalismo. Veja só, até então, nós estudamos, até agora, que cada corrente que foi pensada aí historicamente, ela teve uma ênfase maior em uma dos elementos que poderiam compor o fenômeno jurídico. Qual seja? Falamos lá no início da matéria de escolas do direito que haveria uma ênfase maior no fato. Então a gente falou lá do sociologismo jurídico, psicologismo jurídico, o naturalismo jurídico, tendo aí ênfase no fato. Daí falamos do justnaturalismo, ou do direito natural, tendo ênfase no valor justiça. E agora no positivismo, nós tivemos aí uma maior ênfase na norma, no elemento norma. Muito bem. Veja que, mesmo que cada um tenha uma ênfase própria, ainda assim, cada uma dessas correntes se aproveitava um pouco dos outros elementos, ainda com bem menor intensidade. Vendo essa questão, então, e esse talvez aí problema, para tentar explicar o que seria todos esses movimentos, todas essas funções aí, então, do direito e de como se funciona esse fenômeno jurídico, nós tivemos então aí a contribuição do professor Miguel Reale. Professor Miguel Reale, né, que foi aí professor da USP, já falecido em 2006. Seu filho, Miguel Reale Júnior, aí professor, se não me engano, se aposentou recentemente lá da USP também. Era professor de Direito Penal e Processo Penal. Mas o pai dele, né, o professor Miguel Reale, ele aí contribuiu na elaboração, ele que comandou a elaboração do Código Civil nosso atual. E era um grande estudioso de filosofia do direito, teoria geral do direito. E ele então concebeu a chamada teoria do tridimensionalismo jurídico, identificando que as correntes até então trabalhadas, elas falhavam em simplesmente olhar para um aspecto somente do fenômeno. E que para entender o que é direito, você precisa trabalhar com as três essências. Você precisa trabalhar tanto com o fato, quanto com o valor, quanto com a norma. E veja que nós já trabalhamos de certa maneira já com essa ideia da relação entre fato, valor e norma quando estávamos falando das formas de conhecimento. Quando falamos das formas de conhecimento, nós trabalhamos aí na forma imediata, que era aquela forma então da intuição, do conhecimento vulgar, e falamos das formas mediatas, que eram próprias do conhecimento científico. E vimos lá a indução, vimos a dedução e vimos a dialética e a analogia. Indução
e analogia fica de fora do nosso estudo nesse exato momento, remeto para aquilo que nós falamos. Porque o interessante agora é nós falarmos da dedução e da dialética. Por quê? Vamos lembrar um pouquinho, rapidinho, de algumas questões aí próprias do raciocínio dedutivo? Olha aí na sua tela. Vamos lembrar de esse seguinte detalhe, que eu tinha no raciocínio dedutivo a relação entre duas premissas, chamadas premissa maior e premissa menor, para se chegar em uma conclusão. E aqui eu já coloco para vocês o raciocínio dedutivo pensando num exemplo dentro do direito, que é muito aí similar àqueles que nós trabalhamos à época aí quando falamos de dedução. Então olha só, nossa premissa maior: todos que subtraírem para si coisa alheia móvel respondem pelo crime de furto. Então veja, por que é premissa maior? Porque tem a sua maior extensão, né? Então trata aí de termos aí com a sua maior extensão. Depois, premissa menor. Ora, Sócrates subtraiu para si coisa alheia móvel. Então, uma pessoa identificada, individualizada, realizou a conduta lá, aquele comportamento. Então, é por isso que a gente está falando de uma situação menor, então estamos dentro de uma premissa menor. Qual que é a conclusão? Então, logo, Sócrates responde pelo crime de furto. Muito bem, veja então que aí eu peguei uma ideia maior, aplicável a todos, que ocorrendo a subtração para si de coisa alheia móvel, vai haver aí então a estipulação aí da pena própria para o crime de furto. Sócrates subtraiu para si coisa alheia móvel. Então, Sócrates deve responder pelo crime de furto. Tá? Veja. Por que então essa conclusão aí ela vai ser possível? Simples, né? Porque a gente tem aí, como eu falei para vocês, o termo maior, o termo menor e o termo médio, que estão contidos aí na premissa maior, na premissa menor e na conclusão. O termo maior sendo aquele que tem a maior extensão, o termo menor o que tem a menor extensão e o termo médio, que é então de extensão intermediária, ou seja, que vai fazer o link, que vai fazer aí o elo, né, entre o termo maior e o termo menor. Vamos entender isso? Olha só, estamos lá no nosso exemplo de novo, né, de subtração aí e com Sócrates. Subtrair, todos que subtraírem para si coisa alheia móvel, né, a gente tem aí ele como termo médio. A subtração para si de coisa alheia móvel. E por que temos ele como termo médio? Porque eles se repetem, né? São termos que se repetem, tanto na premissa maior quanto na premissa menor. Depois, crime de furto. O crime de furto não é aí a consequência para todos? Então ele é o termo maior. Agora, na menor, Sócrates. Não é aí o indivíduo, a questão individualizada, particular? Então ele é o termo menor. E o subtraiu para si coisa alheia móvel, vejo que é a repetição. Por isso é o termo médio. Como que eu faço o raciocínio dedutivo? Eu ligo o termo maior ao termo menor a partir do termo médio, sendo que na conclusão necessariamente devem aparecer o termo menor e o termo maior, e desaparecer o termo médio. Então eu fiz a ligação entre esses dois termos maior e menor, tirei o termo médio. Qual que foi a minha conclusão? Minha conclusão foi que então Sócrates responde pelo crime de furto, né? Então veja aí, todo estruturado o nosso raciocínio dedutivo, né? Que então todos que subtraírem para si coisa alheia móvel respondem pelo crime de furto. Premissa maior com o seu termo menor e o seu termo médio. Premissa menor. Ora, Sócrates subtraiu para si coisa alheia móvel. Termo menor e o termo médio. E a conclusão, logo, Sócrates responde pelo crime de furto. Termo menor e termo maior, desaparecendo
o termo médio, tá bom? Veja que nesse exemplo que eu trouxe aí para vocês, então, é um exemplo aí que trabalha com a ideia de dedução, né? Já voltada para o direito, né? Já voltada, então, para um problema especificamente jurídico. Mas lembra-se da aula lá atrás que a gente trabalhou, que a gente falou o seguinte, mas não acontece por vezes, que eu dei exemplo até daquele que furta um tic-tac, que por vezes a pessoa subtrai para si coisa alheia móvel, deveria responder pelo crime de furto, mas não responde, porque o juiz absolve essa pessoa. E por que isso acontece? Por que nós temos uma situação dessas aí, né? Por que acontece, então, esse tipo de decisão? Para vocês terem ideia, né? Recentemente, aí no dia que foi essa semana, no dia 25 de maio, por exemplo, o STJ decidiu em uma situação de furto de R$ 70 que haveria aí o trancamento da ação penal e as pessoas aí acusadas, né, que eram duas mulheres aí, elas não seriam aí processadas pelo furto cometido. Olha aí na sua tela para vocês verem, né? Olha aí a decisão do STJ recente, veja aí, 25 de maio, né? Quinta turma aplica insignificância em furto de R$ 70, apesar do concurso de agentes. Aqui o concurso de agentes, vocês vão estudar, vai simplesmente ter mais de um criminoso, né? Mais de uma pessoa aí que cometeu o delito. E daí então, essas duas mulheres aqui no caso, elas foram acusadas de furtar gêneros alimentícios em um supermercado, né? E o valor aí, olha só, eram 2 pacotes de linguiça, 1 litro de vinho, uma lata de refrigerante e 4 salgados, que dava R$ 70, né? Menos de 10% do salário mínimo vigente à época. E o STJ, então, trancou a ação já falando que, olha, não tem que essas pessoas responderem pelo crime de furto. Daí você fala assim, peraí, mas pelo raciocínio dedutivo, que a gente acabou de ver, se encaixaria perfeitamente, né? Seria, então, um caso de uma conclusão que a pessoa tem que responder pelo crime de furto, né? Afinal, todos que subtraírem para si coisa alheia móvel respondem pelo crime de furto. Ora, as duas mulheres aí subtraíram para si coisas alheias móveis, né? No caso, as linguiças, o vinho, o refrigerante e tudo mais. Conclusão, logo, as duas mulheres respondem pelo crime de furto, mas elas não estão respondendo. Então temos um problema de raciocínio lógico aqui. Veja que as explicações para tanto, né, são diversas. Por quê? Uma delas era que esse raciocínio dedutivo, ele na verdade estaria faltando uma complementação nessa norma jurídica. Que todos que subtraírem para si coisa alheia móvel respondem pelo crime de furto, desde que cause uma lesão aí relevante ao bem jurídico tutelado. E que então estaria incompleta a norma jurídica. Mas nós temos aqui uma outra explicação que nós estudamos. Que a outra explicação é aquela própria da dialética da complementaridade. E o que era a dialética da complementaridade? Olha aí na sua tela. Dialética da complementaridade era aquela relação que nós teríamos entre fato, valor e norma. Enquanto que no raciocínio dedutivo, olha aí na sua tela, né? No raciocínio dedutivo, nós temos na premissa maior a norma, na premissa menor o fato, já chegando à conclusão. Para aqueles que defendem a dialética da complementaridade, está faltando um terceiro elemento, a valoração, o valor a ser aplicados aí na norma e no fato. E por isso, então, é que não se consegue, a partir do raciocínio dedutivo, explicar esse caso de insignificância. E por isso, então, precisamos pensar numa outra configuração. Na configuração, então, desses elementos, em que há uma comunicação, há uma complementação entre fato, valor
e norma. Ou seja, você valora o fato, valora a norma, o fato, então, comunicando com o valor, comunicando com a norma para se fazer a subsunção, e nessa relação você consegue chegar a uma conclusão, você consegue chegar a uma decisão que seja justa para o caso concreto. E veja que a própria disposição que eu estou trazendo aqui da dialética da complementaridade já é diversa do raciocínio dedutivo. Se o raciocínio dedutivo você tem até quase que uma relação, para falar em termos aí informais, mas hierárquicos, que tem que começar pela premissa maior, premissa menor e depois conclusão, a dialética da complementaridade coloca numa relação horizontal, em que todos se comunicam entre si em total consonância e sem qualquer hierarquia entre esses elementos, para que eu possa chegar nessa decisão justa. E a ideia da dialética da complementaridade para a aplicação do direito, ela foi aí desenvolvida por Miguel Reale dentro do seu pensamento do tridimensionalismo jurídico. Então, um dos aspectos que eu adiantei um pouquinho lá para vocês, lá no início do semestre, e que está presente no tridimensionalismo jurídico, é justamente a dialética da complementaridade. Essa relação aí entre fato, valor e norma, para se chegar a um resultado justo. Tá bom? Então esse é o primeiro aspecto importante do tridimensionalismo jurídico. Agora, nós temos, além dessa ideia para aplicação do direito, nós temos também uma explicação própria para a elaboração, para a criação da norma jurídica, em que todos esses elementos devem se conversar para que eu chegue à norma jurídica, para que eu crie essa norma. E como que se dá essa relação entre esses três elementos no tridimensionalismo jurídico, portanto, né? Vamos lá, vamos entender isso daí. A relação se dá como se fosse a incidência de luz, raios de luz, em um prisma. E esse prisma, com a refração da luz, criando possibilidades de normas jurídicas. Como assim, professor? Não entendi nada dessa metáfora. Olha aí na tela que você vai entender. Olha só, o Miguel Reale, ele se utiliza desse esquema, né, aí desse desenho, para poder explicar como que funciona então a elaboração de uma norma jurídica, tá? Eu reproduzi aqui da minha forma para ficar um pouco mais didático para vocês. Olha só, a explicação dele aqui é a seguinte, que o fato serve como se fosse um grande prisma. E sobre esse fato incidem os raios de luz, que seriam os valores. E a partir da valoração dos fatos, é que eu tenho surgimento de proposições normativas. Lembra o que era proposições? Ah, professor, não estou lembrando. Proposições são aqueles juízos de valor, né? Ou melhor dizendo, os juízos expressos, né? Quando você expressa um juízo pela fala, pela escrita, pela sinalização, do jeito que você quiser, você transforma aquele juízo em uma proposição. E aqui, veja, especificamente para o direito, estamos falando de juízos de valor. Então vamos voltar lá para o desenho. Olha só. Então veja, eu tenho um determinado fato, eu valoro esse fato e crio proposições normativas sobre ele. Vamos dar um exemplo? Vamos pensar de um jeito concreto para vocês entenderem esse primeiro desenho? Olha só, imagine da seguinte forma, que o meu fato aqui é, por exemplo, o homicídio. Vamos imaginar que estamos em uma sociedade que o homicídio não é aí tratado como uma norma jurídica. Não existe aí o crime de homicídio. E daí as pessoas, então, por variados motivos, começam a se matar, né? Começam a matar o outro, praticar aí o homicídio. Então, matar alguém um atrás do outro. O
legislador dessa nossa hipotética sociedade percebe que o homicídio está causando transtornos, consequências negativas para a sociedade e resolve, então, regulamentar, né, para punir o homicídio. Então, o que ele vai fazer? Ele vai pegar o fato homicídio e vai valorar. Ele pode valorar, falar, olha, homicídio é ruim, ele pode falar que o homicídio é triste, ele pode falar que o homicídio ele é algo aí que chateia as pessoas, né? Ele pode falar que o homicídio é injusto. Então ele pode falar então que é ruim, que é injusto e que o crime de homicídio ele é ineficiente para uma sociedade, né? Muito bem. Ele vai então valorar esse fato. Com essas valorações, e aqui no nosso exemplo negativo, ele pode trazer proposições normativas. Então, digamos, para o primeiro valor aqui que ele aplicou a esse fato, ele vai então trazer a proposição normativa dizendo o seguinte, que olha, para combater o homicídio, eu preciso então aplicar uma pena de multa. Daí a proposição normativa 2, de acordo com o segundo valor, olha, valorando esse fato, eu verifico que a proposição normativa ideal é a pena de prisão. E daí, pelo terceiro valor, aquela terceira valoração desse fato, a proposição normativa ideal, né, a 3, é a pena de morte. Pronto. Veja só. Peguei os valores que estavam incidindo sobre esse fato, matar alguém, sobre o homicídio, e fiz propostas. Propostas, então, de regulamentação. Falando que, então, eu posso punir por meio da multa, ou por meio da reclusão, né, por meio da prisão, ou então por meio da pena de morte. Tá? 3 proposições normativas. Acabou o nosso raciocínio do tridimensionalismo por aí? Não, porque agora a gente vai para uma outra fase. Por quê? É preciso que um poder avalie e aprecie, então, essas proposições normativas. E que poder é esse? É o poder estatal. Então, olha aí na sua tela. Eu pego, então, todos esses fatos valorados, que eu fiz surgir proposições normativas, e passo por um filtro, que é o Estado, que é esse poder. E esse poder, então, ele vai aqui, né, verificar qual seria a proposição normativa mais interessante para regulamentar aí o homicídio, né? Então ele vai avaliar, será que é melhor a multa? Será que é melhor a prisão? Ou será que é melhor a pena de morte? E daí, passado por todo o devido processo legislativo, como por exemplo, aqui no Brasil, nós temos lá o Congresso Nacional, passa pela Câmara dos Deputados, passa pelo Senado, vai ao presidente para a sanção do projeto de lei, para que ele se torne efetivamente uma lei. Passado por toda essa discussão, todo esse procedimento, nós temos então o resultado. E qual que é o resultado que nós teremos aqui? Nós teremos então o surgimento da norma jurídica. Pronto. Então, como que se faz uma norma jurídica? Como que se cria uma norma jurídica a partir do tridimensionalismo jurídico? Então, a partir da criação de proposições normativas extraídas de um fato valorado que, passado pela filtragem estatal, né, a filtragem desse poder, faz com que surjam aí as normas jurídicas. Então, essa é a explicação dada pelo professor Miguel Reale para a elaboração de uma norma jurídica. E veja que estão presentes aí todos os elementos, o valor, o fato e a norma. Todos eles se relacionando para surgir a norma jurídica. Então, nosso exemplo aí do homicídio, veja aí pelas cores, né? O valor 2 aí que falava que, por exemplo, é injusto, homicídio e tudo mais. Você teve esse fato do homicídio, então, valorado, e a proposição
normativa que chegou à conclusão que era melhor a pena de prisão. Passou pelo Estado esse projeto de lei e ele então resolveu falar que, olha, no crime de matar alguém, a pena deve ser de prisão. Tá bom? Veja como então o raciocínio parece simples, né, trabalhado aí pelo Miguel Reale, mas é de suma importância. E é então uma forma de se pensar aí todo o fenômeno jurídico. E que não significa que Miguel Reale esteja correto justamente porque ele conseguiu angariar todos os pensamentos anteriores. Nada disso. Veja que eu posso criticar justamente o tridimensionalismo jurídico, em primeiro lugar, com o pensamento das próprias outras correntes do direito, né, das outras escolas do direito, que nós trabalhamos até agora. E mais, Miguel Reale, ele aí uniu diversas correntes que, a princípio, pareciam ser antagônicas, pareciam ser aí contrárias, e que, por isso, pode haver nessa síntese do pensamento alguns problemas aí relativamente ideais. Vamos pensar algumas coisas, algumas talvez críticas possíveis para esse pensamento dele? Olha só. Primeiro, veja que ele fala aqui de fato valorado, né? Para a criação da norma jurídica, proposições normativas. Para o positivismo jurídico que a gente estudou até o momento, interessa toda essa fase de elaboração da norma? Não tem interesse nenhum, porque para o positivismo jurídico, tudo isso daqui é campo de estudo não do direito, mas é campo de estudo da política, da sociologia, da economia, seja lá qual for outro tipo de relação que nós temos. Mas para o jurista, interessa somente essa parte final, que falaria então da norma jurídica. Isso é uma crítica do positivismo. E mais, podemos pensar ainda que nessa questão da filtragem estatal, como que se dá essa filtragem? Né? Veja que não há um procedimento previsto pelo Miguel Reale aqui, e que aqui pode-se ter aí um grande subjetivismo, podemos ter fraudes, podemos ter aí uma grande corrupção para a escolha dessa proposição normativa. Não que isso seja exatamente um problema do pensamento do Miguel Reale, porque desvios na sua atividade, né, seja legislativa, jurisdicional, são problemas, são ônus aí inerentes que podem acontecer em toda e qualquer sociedade democrática. E nem mesmo até inclusive não democráticas, né? Mas qualquer estado. Mas veja que fica inexplicado aqui como que é que se faz essa filtragem estatal, né? E daí então, veja que para outras tantas correntes que nós trabalhamos, pouco importa essa relação com o fato, mas tem aí muito mais vantagem, muito mais ênfase em falar justamente do valor. Eu quero buscar o valor justiça, independentemente de qual fato se está valorando, para se chegar a proposições normativas. Então aqui veja que também podemos pensar nessa crítica. E todas essas críticas que eu estou trabalhando com vocês são críticas aí a partir do pensamento de outras escolas do direito. Tá bom? Então, pessoal, a ideia do tridimensionalismo, a essência do tridimensionalismo é essa, tá? Recomendo a vocês aí fazer a leitura não só do livro do Miguel Reale, tá? Tem aí a Filosofia do Direito, tem Noções Preliminares do Direito, em que ele explica aí toda a sua formulação com maior aprofundamento filosófico do tridimensionalismo. Lógico, não vou aqui trabalhar todos esses aprofundamentos, senão aqui também a aula vai ficar dependente de outras ideias, outros conceitos que vocês vão aprender só adiante aí no curso de Direito. Mas a essência da ideia é essa. Então, da relação entre fato, valor e norma, tanto para a elaboração da norma jurídica, nesse esquema aí com o prisma e a refração da luz que eu trabalhei com vocês, e
para a aplicação do direito, aplicação aí das normas, a partir da dialética da complementaridade. Tá bom? Então veja que ele contribuiu para o fenômeno jurídico pensando desde a elaboração até a aplicação da norma jurídica. Certo? É isso aí, pessoal. Então o que eu tinha para conversar com vocês nessa aula era isso. E próxima aula, então, começamos outro tema. Tá bom? Muito obrigado e até a próxima aula.